Esta bela praça do Duque de Saldanha, que data da última década do século passado, dá abertura às chamadas Avenidas Novas. O monumento ao Marechal Saldanha foi inaugurado em 1909 pelo rei Dom Manuel II. Na face do monumento assenta uma escultura alegórica da Vitória, toda ela em bronze. O pedestal é dórico e de uma beleza singular, flanqueado de colunas com capitéis canelados. Ao alto, em atitude ajustada ao caráter de insigne militar e político, a figura do Marechal Saldanha, cujo braço aponta em direção ao sul. A esta praça, quase em retunda, confluem a Avenida da República, hoje em dia ladeada de prédios modernos que substituíram os antigos palacetes ali existentes. A Avenida Casal Ribeiro, já deste século, e que liga à zona da Estefânia. A Avenida Praia da Vitória, também do princípio do século, única que atravessa a praça onde desemboca do lado poente a velha Rua das Picoas. E, finalmente, a Fontes Pereira de Melo, que faz a ligação do Saldanha ao Marquês de Pombal. Este palacete resistiu até hoje ao camartelo. Mas por quanto tempo? Aqui, precisamente nesta esquina, existiu até há pouco tempo uma das mais elegantes salas de cinema e teatro da capital, o conjunto do Monumental. Já lá vai. Agora, no seu local, existe este tapume e não se sabe até quando. Mais abaixo, na Fontes Pereira de Melo, estes dois palacetes aguardam pacientemente a sua destruição. Existe também aqui, não se sabe até quando, o velho mercado 31 de janeiro, inaugurado no ano de 1924. Nas suas bancas, verduras e fruta tentam quem os visita. Os preços é que não ajudam. Na zona da peixaria, podemos encontrar todo o género de pescado. Desde a humilde sardinha ao peixe só para ricos ou abastados, como queiram. Há para todos os gostos, mas apenas para algumas bolsas. Este era o edifício do antigo matadouro, edificado em 1863 e que já deu a alma ao Criador. Nos anos 40 foi deitado abaixo e durante muito tempo, neste local, não se passou de um lugar apenas para despejo de detritos. Finalmente, a Câmara acordou e construiu-se este enorme casarão dedicado principalmente à cultura. É o Fórum Picoas. Em frente, noutros tempos, existiu o Palácio Silva Graça. Adaptado mais tarde, transformou-se num dos mais luxuosos hotéis da capital, o Hotel Avis, cuja data de inauguração remonta
ao ano de 1933. Este hotel e o Palace do Bussaco foram, na altura, os dois únicos hotéis de luxo em Portugal. Mas um dia o camartelo passou por aqui e tudo foi abaixo. Ficou apenas um monte de entulho. Construíram mais tarde estes dois complexos modernos que alteraram por completo a fisionomia do local. Esta é a Rua Latino Coelho, em cuja esquina se encontra a maternidade do Dr. Alfredo Costa, instituição pública cujos serviços são relevantes. A ideia desta maternidade nasceu em 1908, mas apenas em 1932 se procedeu à sua inauguração. A entrada principal assenta na Avenida 5 de Outubro. Em frente, numa pequena praça triangular, ergue-se o monumento dedicado à mãe. Estava projetado para este local um monumento a António José da Silva, o judeu, mas a ideia nunca foi avante. Nas traseiras do Fórum Picoas abre-se a Praça José Fontana, com o seu jardinzinho onde as crianças brincam sob o olhar atento dos encarregados de educação. E como em todos os jardins, são as crianças e os idosos que têm tempo para desfrutar dos seus momentos de lazer. É nesta Praça José Fontana que se encontra um dos mais importantes liceus da capital, o Liceu Camões. Estamos agora na Avenida António Augusto de Aguiar, junto ao Largo de São Sebastião da Pedreira. Neste sítio seiscentista existiu uma pequena ermida. Foi, aliás, junto dela que se construiu em 1652 o templo dedicado a São Sebastião da Pedreira e que apenas foi inaugurado em 1654. Foi poupado pelo terremoto, beneficiando de restauros diversas vezes, sem que a sua estrutura primitiva fosse sensivelmente afetada. O Templo de São Sebastião é simples na sua frontaria, que não apresenta nenhum traços de antiguidade. Ao lado esquerdo da igreja, há algumas casas representativas da época. E ao fundo desta rua, o quartel-general. Mas deixamos a velha artéria de São Sebastião, a tradicional estrada da Lisboa seiscentista.
Este foi um dos palácios nobres do sítio. Ao fundo, junto ao arco, um chafariz singelo, mandado construir em 1787, onde a água começou apenas a correr 4 anos depois. Hoje, aliás, como acontece em todos os velhos chafarizes, água é coisa que não sai das suas torneiras. Quando existem, são só para recordar o passado. Aqui, onde hoje existe uma oficina, foi noutros tempos o convento de Santa Rita de Cássia, cuja casa se prolongava para sul e poente. Em meados do século passado, foi a igreja desmantelada, passando as imagens para a paroquial de São Sebastião. Passando o viaduto, acaba São Sebastião e começa o Andaluz. O sítio do Andaluz é antiquíssimo e a sua extensão foi muito mais vasta. Hoje está reduzido a um pequeno largo, com outro de permeio, o das Palmeiras. A Rua do Andaluz, já guarnecida de prédios modernos, mostra ainda a reminiscência dos velhos tempos. Este, por exemplo, é o famoso chafariz do Andaluz. É o mais vetusto monumento deste género em toda a Lisboa, pobre monumento, diga-se de passagem, e que foi célebre no passado com a sua água, que se acreditava ser medicinal. Este mini-jardim é o do Largo do Andaluz. Este viaduto da Avenida Duque do Loulé é posterior àquele que deixámos lá mais para trás. Repare-se nestes modestos casebres, estes sim andaluz velho, no tempo em que o mesmo andaluz predominava nas designações orais. E estamos agora junto à atual esquadra de Santa Marta, edifício que foi em tempos o convento de Santa Joana, Rainha de Portugal, e que bastante nomeada teve em Lisboa. É um enorme casarão que pouco sofreu com o terremoto, tendo sido restaurado por Dom José para dar abrigo às freiras. Aqui é a Rua Conde Redondo, artéria principal e titular do bairro de Camões. O Palácio dos Conde Redondo foi este, onde hoje se encontra instalada a Universidade Luís de Camões. Mais à frente, temos o Hospital de Santa Marta, que ocupa uma enorme casa, renovada e acrescentada, que foi Convento das Claristas, fundado em 1580. Podemos ainda ver a fachada da velha igreja no cimo de uma escadaria. Mas voltemos à Avenida António Augusto de Aguiar, com os seus prédios modernos numa Lisboa diferente. Paralela a esta avenida temos uma outra, a de Sidónio Pais, onde no seu final podemos ver o pavilhão Carlos Lopes, antigo pavilhão dos desportos. Foi este edifício riscado pelos arquitetos Carlos e Guilherme de Andrade e construído em 1921 no Brasil para albergar a exposição do Rio de Janeiro. A sua estrutura foi mais tarde reconduzida para Portugal, tendo então o pavilhão sido reerguido neste preciso local. A arquitetura do palácio é ao estilo de Dom João V, tocada aqui e ali por um certo barroco. A inauguração coincidiu com a abertura da Grande Exposição Industrial Portuguesa no ano de 1932, uma realização que ficou ligada à crónica do Parque Eduardo VII. Este é o Parque Eduardo VII, que ocupa uma área aproximada de 400 mil metros quadrados. O seu início foi um sonho paisagista que nasceu em 1885
e a sua primeira designação foi a de Parque da Liberdade. Em 1903, quando da visita do soberano inglês Eduardo VII a Portugal, foi então carismado com o nome de Parque Eduardo VII, designação que conserva até ao momento. Projetos para alindar o parque houve imensos, mas só há relativamente pouco tempo ele tem a estrutura atual. O parque está ligado à história política contemporânea pelos acontecimentos revolucionários que nele tiveram lugar, a começar pelo 5 de outubro, passando pelo 14 de maio de 1915, até chegar ao 8 de dezembro de 1917 e ao 18 de abril de 1925. A vida alfacinha, ingênua e pitoresca, tem no parque um pouco de desafogo. O lago deste agradável recinto é como que uma fronteira. Num lado, os mais abastados, protegidos por chapéus de sol, olham sonolentos a paisagem que têm diante dos olhos. Do outro, gente mais buliçosa e alegre procura a sombra das árvores para fazer típicos piqueniques. Não sabemos porquê, mas achamos sinceramente que estes últimos se divertem muito mais. Por outro lado, estendidos na relva, também podemos observar alguns estrangeiros que procuram, quem sabe, o nosso sol para se bronzear. Outros procuram um bom banco ou uma fresca sombra para ler apenas o jornal. E há quem fique apenas a saborear um pouco de fresco sob o arvoredo. A Feira do Livro, empurrada da Avenida da Liberdade para o Parque Eduardo VII, dá uma vida diferente durante um mês a este local. Levantam-se barracas recheadas de livros de todos os géneros de cultura, alguns bons, outros menos bons, que os livreiros tentam saldar. Bem, os preços não são propriamente convidativos, mas lá se vão vendendo. Os grandes editores procuram, nesta altura, necessariamente, saldar as velhas e, na maioria, inúteis obras que lhes enchem os armazéns. E o engraçado é que, às vezes, conseguem mesmo. Aproveitando o entusiasmo do pobre pagante, lá vão levando a água ao seu moinho. Aliás, as feiras foram feitas para que as pessoas comprem coisas que não necessitam só porque, às vezes, são baratas. Bem, às vezes. Estamos agora junto à Estufa Fria. Na sua entrada, o monumento a Eduardo VII. De fronte, este agradável lago com os seus patinhos que passeiam alegremente na água. Junto à Estufa Fria existe um parque infantil. Tem pouca gente e é natural. Está um calor infernal e a arborização é pouca. Mas, junto à entrada da estufa, podemos observar uma festa de casamento. Este é o local escolhido por muitos noivos
para as fotos de recordação, boas ou más. O futuro dirá, mas entremos. Esta estufa fria foi inaugurada em 1930 e é a continuação de uma primitiva que fora criada em 1908. É um abrigo ou viveiro dos mais belos da Europa, notável a muitos títulos e que é visitada principalmente por estrangeiros. A maioria dos portugueses, infelizmente, desconhece-a. A estufa é um pequeno eldorado de vegetação delicadíssima, no qual se encontram espécies raríssimas, formosas plantas e arbustos de flora rica, indígena e tropical, num conjunto delicioso enriquecido por regatos e cascatas. Este Parque Eduardo VII é um dos locais mais aprazíveis de Lisboa. Perca um dia e visite-o. Tem muito que ver. Pode ter a certeza que passará um dia agradável e muito económico.